Ok, vamos lá. Índice de liquidez. O que são os índices de liquidez? Eles vão analisar a liquidez da sua empresa. O que significa analisar a liquidez da sua empresa? Qual o poder de pagamento que a sua empresa tem? Se ela tem um poder de pagamento que vai ser um poder de pagamento consistente, efetivo, ou se são só números que não refletem aquilo que efetivamente é. Então, quando você calcula o índice de liquidez e analisa esse resultado, não é só olhar um número. Olhar um número só é muito fácil. Mas eu preciso saber se esse número ele é consistente, se ele é real, se aquilo representa a realidade da empresa, tá? Os índices são relações entre contas das demonstrações contábeis utilizadas pelo analista para investigar a situação econômico-financeira. Segundo Matarazzo, assim como o médico usa os certos indicadores para saber, né, se a pressão está alta, se a temperatura está alta, dentro daquele exame de sangue, se aqueles parâmetros são bons ou são ruins, se estão altos ou se estão baixos, ou se estão normais, da mesma forma, o analista financeiro, ele utiliza desses índices para saber qual a situação que a empresa se encontra. Mais do que o índice de liquidez, eles usam muitos outros índices. Nós vamos trabalhar com os principais índices. A gente já viu a análise horizontal e vertical. Agora a gente está vendo o índice de liquidez. Depois do índice de liquidez, existem outros índices que vão dar parâmetro para a gente fazer a avaliação desta empresa. Ou das empresas, seja ela qual for. Em relação ao índice de liquidez, apresenta a situação financeira de uma empresa frente aos compromissos financeiros assumidos, quando a gente fala de curto e de longo prazo. Então, a gente trabalha para saber como é que está a situação da empresa frente ao passivo circulante e ao passivo não circulante. Demonstra sua capacidade de arcar com as dívidas assumidas em um dado momento. Como a gente está trabalhando com balanço patrimonial, e o balanço patrimonial tem um reflexo estático, a gente pega o que até um determinado período, do início até aquele determinado corte, então eu vou saber até ali qual é a situação da empresa. Em relação a quê? Como é que a empresa está até hoje? Vamos supor que o corte seja hoje. Então, como é que a empresa está até hoje? Para que eu quero saber isso? Para que eu trace metas e trace plano de ação para daqui em diante. Então, ela tem condições, ela tem liquidez até hoje, então quais são as metas que eu vou traçar? Ela não tem liquidez até hoje, então o que eu vou fazer para recuperar a liquidez dela e aumentar, ok? Existem 4 tipos de índice de liquidez. Corrente, que aí, deixa eu escrever aqui, o corrente, eu vou explicar mais na frente, ele é um índice de liquidez muito utilizado pelas instituições financeiras, porque ele vê a situação a curto prazo. E isso é importante, porque, de qualquer forma, a gente precisa saber qual a situação momentânea no curto prazo, não nesse instante, mas do curto prazo. O índice de liquidez seca, ele é igual ao índice de liquidez corrente, com uma ressalva. Por que ele é o seca? Porque a gente retira o estoque. Então, o índice de liquidez seca é como se eu pegasse o ativo circulante e tirasse o estoque. Qual a situação da empresa sem o estoque? Mas por que, professora, você tira o estoque? Porque eu preciso saber da situação da empresa caso aconteça uma parada nas vendas, se ela for um comércio, né? Se houve uma perda do estoque, se perdeu o estoque e aí não tem mais estoque, o que a empresa vai fazer naquele primeiro momento, tá? É só para a gente analisar a situação. O índice de liquidez geral, ele te dá um parâmetro geral, como o próprio nome diz. Como é que está a empresa no curto e no longo prazo, de uma forma geral, qual a situação que a empresa se encontra. E o índice de liquidez seca, e por que ele está destacado. De liquidez seca, não falei errado. O índice de liquidez imediata, ele está destacado, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não vai trabalhar com ele no resto
das análises, e eu vou explicar por quê. E o segundo motivo é porque ele analisa o momento. E quando eu digo momento, é este momento. O índice de liquidez seca, ele fala assim: qual a situação de liquidez da sua empresa hoje, neste momento? O que você tem de dinheiro disponível para pagar a sua dívida de um ano? Se eu perguntar para qualquer pessoa o que você tem no banco e na sua carteira, a sua dívida de um ano inteiro, as prestações da sua faculdade, as prestações do carro, o aluguel, que são dívidas que você já adquiriu, né? Você pode até não ter vivido o aluguel ainda, mas você se comprometeu, a água, a luz, comida, tudo isso, você consegue honrar com o dinheiro que você tem hoje? Então, ele é muito momentâneo. Então, ele te dá uma situação que você vai usar muito pouco. Assim, hoje eu não tenho dinheiro para pagar tudo. É claro que você não tem, porque mesmo que se você tivesse, seria um problema. Porque você está com dinheiro parado, está com dinheiro, o mercado está com dinheiro parado, que deveria estar sendo aplicado para fazer outras coisas, ok? Então, por isso que a gente não vai trabalhar com índice de liquidez. Eu só queria explicar para vocês, eu posso mostrar a fórmula, mas a gente não vai analisar porque ele não faz muito sentido. O índice de liquidez corrente mostra o quanto a empresa possui de recursos a curto prazo para cada real que ela deve. Qual é a fórmula? A fórmula, essa daqui, ninguém precisa decorar, porque a internet está aí para a gente ter acesso a ela, né? Mas é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Por isso que ele é a situação a curto prazo. Tá? Então, o que vai me dar desse índice? Ele vai me dar um valor assim, tipo 1, vamos botar 1,0. O que significa 1,0? Que para cada R$1 que eu tenho, eu consigo honrar com minha dívida. Então, para cada R$1 que eu devo, eu tenho esse dinheiro para honrar com a minha dívida. Isso significa se ele der 1. Se eu botar assim, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante e a resposta for 1, significa que o ativo circulante é igual ao passivo circulante. Então, para toda a minha dívida a curto prazo, eu tenho dinheiro a curto prazo. Observação número 1. Se eu tiver muito dos meus recursos do ativo circulante preso no contas a receber em clientes, naquela parte de que eu vendo a prazo, eu tenho que ficar alerta. Por quê? Porque está dizendo que eu tenho dinheiro, ele só não está na minha mão. Então, minha carteira de clientes tem que ser perfeita, para que toda vez que eu precisar, os meus clientes estão lá honrando com seus compromissos na data correta. 2. O meu estoque tem que ser perfeito. Por quê? Porque eu não posso nem ter mercadoria demais, porque aí eu vou ter... Aí o ativo circulante está dizendo que eu tenho esse recurso, mas ele está parado, ele está preso no estoque, não está conseguindo vender. Isso é um problema. Nem posso ter de menos, porque isso vai prejudicar a minha venda. Então também tem que estar filé. Ok? Fechado. Liquidez seca. O que é liquidez seca? Como eu tinha dito, é aquela que é o ativo circulante menos o estoque, propriamente dito, e as despesas antecipadas, porque as despesas antecipadas fazem parte do ativo circulante, mas são despesas que eu já paguei, eu só tenho direito a utilizá-las. Então, não é recurso para que eu possa honrar com os meus compromissos no passivo circulante. Qual a importância dele? Aqui, ó, mostra a parcela da dívida a curto prazo que poderia ser paga pela utilização dos índices de maior liquidez, que não é, no caso, o estoque. Mas qual é a maior importância disso? É caso aconteça alguma baixa na venda, o que eu posso fazer? Eu tenho recursos, pelo menos para os primeiros dias, para conseguir sanar as minhas dívidas, para então as vendas voltarem, recuperarem. Então, é um índice muito importante. É bom a gente ver. E outra coisa que é bom a gente ver com esse índice, qual o peso do meu estoque dentro de todo o meu recurso, de toda a minha aplicação. Qual o peso? Quanto o meu estoque está refletindo? Quanto ele está significando dentro de todo o meu ativo? Ok? Então, é importante esse índice de liquidez seca. E
O liquidez geral é quando eu vejo toda a empresa, tanto a curto como a longo prazo. O índice de liquidez geral, ele mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto e longo prazo, para cada real da minha dívida a curto e a longo prazo. Ó, ele vê aqui, ó, o ativo circulante e o realizável a longo prazo. Do ativo não circulante, o único que entra é o realizável a longo prazo. Por quê? E aí eu vou dizer para vocês agora. Toda empresa que se preze não lança mão dos seus bens para pagar obrigações. Quando ela começa a fazer isso, aí o mercado fica em alerta. Significa que a empresa está se desfazendo dos bens para honrar com seus compromissos. Problema, ela está com problema financeiro. Isso já começa a pensar, ou a empresa está falindo, ou está numa situação tão ruim que está se desfazendo dos seus bens. Então, não é boa da gente investir, não é boa para emprestar dinheiro, porque ela não tem nem bens que são alicerce, né? Para você tomar mais empréstimos. Os clientes vão ficar preocupados, poxa, ela está vendendo, e aí? Ela não está numa situação boa, vale a pena eu comprar um carro naquela concessionária, já que ela está se desfazendo dos bens? Eu vou comprar um carro, não, porque a gente compra o carro e pega, né? Eu pensei no consórcio. Vale a pena eu fazer um consórcio? E no dia que eu for pegar meu carro, será que vai ter? Porque o consórcio, né, eu pago antes e pego depois. Então, assim, é uma situação geral. Então, você tem que olhar, você consegue olhar a empresa. É por isso que é importante a curto e a longo prazo, não só a curto, mas de um modo geral. O que as instituições financeiras mais utilizam é o liquidez corrente, não o liquidez geral, o liquidez corrente. Elas analisam também o liquidez geral, claro que analisa todos os outros índices, não só os índices de liquidez, mas o que elas primeiro olham é o liquidez corrente. Se ali tiver uma situação muito ruim, pouco provável que elas ultrapassem aqueles índices para olhar os outros, para daí então continuar conversando a respeito de empréstimos e financiamentos, ok? Como eu tinha dito, o índice de liquidez imediata é o disponível, é a situação no presente momento que eu tenho de imediato para pagar sobre toda a sua dívida, em um prazo de 1 ano. Então, é muito eu analisar o que eu tenho hoje para uma dívida de um prazo de 1 ano inteiro, ok? Então, por isso que a gente não utiliza, nós não vamos utilizar, eu botei aqui porque ela existe, eu não posso negar, é um índice de liquidez, mas que eu, particularmente, como analista financeira, não vejo muita eficácia em você utilizar ele. E aí, para concluir, eu queria mostrar para vocês, fazer assim uma análise, só usando os índices já calculados. O que acontece aqui? Aqui está dizendo que no X1, o índice de corrente deu 1,2, no X2 1,9 e no X3 0,9. Primeiro que 1,2, show, 1,9, bom, 0,9 sozinho estaria bom também. Então assim, de 0,9 para cima é um bom índice de liquidez. Por quê? Porque significa que para cada R$1 que você tem, no caso do X3, 90% de condições de honrar, né? A cada R$1 que você deve, você tem 0,90 de dinheiro para honrar com as suas obrigações. Isso é bom porque a gente está falando de mercado, a gente não está falando de pessoa física, a gente está falando de todo um pessoal. Em relação aos índices, eu estava voltando aqui nos índices de liquidez. Vamos lá. Eu estava falando, 90%, você ter 90% de valor de recursos é muito legal, é normal. Menos de 90 é um problema. Agora 90 está tranquilo, ok? Mas o que eu quero falar para vocês aqui, o que é importante, é que vocês têm que olhar aqui, de X1 para X2, uma queda. De X2 para X3, outra queda. Queda é ruim. O bom seria que tivesse de X1 fosse 0,90, depois 1,09, depois 1,20. Entendeu? Aí seria bom. Agora, queda, isso é muito ruim. Muito ruim. A liquidez seca. O que está dizendo aqui? Que ela está em torno de 90 a
85, certo? Depois 80. O que acontece com isso? O que significa esse índice de liquidez? Significa o peso do estoque. Aí você vai me dizer assim, poxa, então, para cada R$1 sem o estoque, ela consegue honrar com 90 centavos. Para cada R$1 sem o estoque X3, ela consegue honrar com 80 centavos. Excelente! Não posso dizer que está ruim. Qual a parte que está ruim? O fato de estar caindo. Então, assim, qual a observação que eu tenho que fazer no caso desses índices? O fato dele estar caindo, isso é ruim. Mas nesse nível aqui, não está ruim. Entenderam? Em relação ao valor, não está ruim. O que está ruim é porque ela está caindo. O índice de liquidez geral, digamos que ela se manteve, então não há problema com essa empresa. Só recapitulando, fazendo um resumo para ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se você está de 0,90 a 1 ou a mais de 1, está tranquilo. Lembrando de olhar se está dentro da, por exemplo, se esse dinheiro está concentrado no contas a receber, no estoque. Se tiver tudo certinho, esses índices são bons. O que não pode acontecer é de um período para o outro tá caindo, tá piorando. Se ele estiver melhorando, show. Agora, se ele estiver piorando, independente de qual o valor dele, isso é ruim.